Mas a Bíblia disse que seria assim, disse que o ímpio continuaria a praticar a impiedade. E o texto que nós vamos refletir nesta noite, o texto que nós escolhemos para a nossa meditação, é Daniel, capítulo 12, todo o capítulo, versos de 1 a 13. Eu acredito que ele tem algumas lições preciosas para nós. Pastor, tem lições preciosas para os que estão nas festas? Durante o restante do ano a gente ensina algo para eles, mas eu queria que nós buscássemos algumas lições preciosas para nós, para a igreja, para o povo de Deus. Em Daniel 12, de 1 a 13 diz: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isto seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Obrigado, Deus querido, pela tua palavra, que nós acabamos de ler. E obrigado pelos ensinamentos que ela encerra. Nós queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor nos instrua sobre o teu querer, sobre a tua vontade para as nossas vidas. Abençoe-nos, Deus, como o Senhor abençoou o teu servo Daniel no passado. Como o Senhor tem abençoado a tua igreja até o dia de hoje, abençoe-nos, Deus. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como o crente, como o cristão pode ter certeza da eternidade? Como nós podemos ter certeza da vida eterna com Deus? Como nós podemos ter certeza de que há uma vida eterna e que esta vida eterna está reservada para nós? Eu quero te convidar a fazer um breve exercício de imaginação. Eu vou te pedir para fazer esse exercício de imaginação porque eu não posso dizer que foi exatamente assim. Se a Bíblia dissesse como foi, aí eu te diria, foi assim. Mas vamos nos dar esta pequena liberdade nesta noite. Vamos usar um pouco a nossa imaginação. Um jovem em uma viagem para um país distante, para morar em uma cidade muito maior, muito mais poderosa do que a que ele nasceu. E nessa viagem, aquelas viagens que não dá para olhar para trás. Literalmente não dá para olhar para trás. Esse jovem é Daniel. É um jovem judeu que viu a sua cidade ser destruída por Nabucodonosor em 605 a.C. Ele foi um dos milhares de escolhidos para irem para a Babilônia, que era uma cidade grande, uma cidade poderosa. Era a sede do grande império assírio, o maior império daquela época. Em sua caminhada, Daniel não podia sequer parar para dar uma olhada para trás. Ele não podia olhar para trás porque ele estava acorrentado a outros hebreus. Os da frente não parariam e o arrastaria. E certamente aqueles que eram seus exatores, os seus escravizadores, não iam gostar muito de uma parada naquela coluna em marcha. Para os seus conquistadores, quanto antes eles chegassem em Babilônia, mais rapidamente eles seriam honrados pela sua vitória, mais rapidamente eles poderiam descansar da cansativa campanha militar, e mais rapidamente eles podiam usufruir dos frutos dos saques em companhia dos seus familiares. Eles queriam chegar em Babilônia para fazer um grande carnaval. Agora imagine você o que se passaria na cabeça de Daniel. Talvez se lembrando do que aconteceu com Jerusalém, com a sua família, muitos mortos.
Talvez ele pensasse que estava tudo acabado. Ou talvez ele se perguntasse insistentemente: por que Deus? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que o Senhor não defendeu a sua cidade, Jerusalém? Por que o Senhor não defendeu o teu santo monte e o teu santo templo? Por quê? A verdade é que nós não sabemos se Daniel já era, no início desta caminhada, se ele já era um jovem preocupado em conhecer e em praticar a palavra de Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, ele sabia das promessas de Deus de abençoar Israel, caso Israel fosse obediente. E ele conhecia as promessas de Deus que diriam que Israel seria amaldiçoado se fosse desobediente. Com certeza, Daniel conhecia Deuteronômio 4, 25, 26 e 27. Olha o que diz na palavra do Senhor. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunha contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra, a qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes onde o Senhor vos conduzirá. Lá servirei a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. Daniel conhecia esta passagem. Imagino que com um pouco de bom senso, Daniel podia comparar o que as Escrituras falaram, o que Deus disse que aconteceria com o povo em caso de desobediência. Ele se lembrava do que havia visto em sua cidade, a idolatria e a maldade reinante entre seus familiares. Se ele fazia esta comparação, ele só podia concluir: meus pais pecaram. Meu povo pecou. E talvez ali ele já tenha tido pela primeira vez a percepção de que ele também era um pecador. Como ele vai expressar mais tarde naquela oração do capítulo 9. Naquela oração que ele confessa, que ele suplica, que ele declara sua confiança na misericórdia do Senhor. Eu acredito que nesta viagem algum tipo de reflexão se passou na mente de Daniel. Nós não sabemos se houve conversão ali, ou durante o sítio da cidade, durante a jornada, ou se a conversão de Daniel foi depois que ele chegou à Babilônia. Nós não sabemos muita coisa sobre Daniel antes do início do seu livro. Não sabemos se ele já era um jovem dedicado, não sabemos se ele havia sido um adolescente piedoso antes desses eventos, não sabemos. O que nós sabemos é que ao chegar em Babilônia, Daniel já sabe o que deve fazer. Ele não quer deixar a sua mente ser formatada pelo mundo pagão que o cerca. Ele não quer se deixar mundanizar. Ele não vai participar dos carnavais de Babilônia. Daniel já tem um senso de propósito e ele sabe o que Deus quer para o seu povo. Ele sabe o que Deus quer para a sua vida. Isso indica, em primeiro lugar, que Daniel reconhecia a existência de Deus, que julga, que condena e que abençoa. Ele reconhecia o poder de Deus, ele tinha esperança da justiça do Senhor. E nós vamos encontrar essa expressão de esperança dos judeus que vão para a Babilônia, dos que ainda eram piedosos, no Salmo 137, por exemplo, no verso de número 8. Quando eles dizem assim: filha de Babilônia que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizesse. Ele sabia que Deus vindicaria a sua justiça sobre Babilônia. Eles confiavam na justiça de Deus, mesmo no exílio. Nós sabemos como começa a vida de Daniel. E sabemos que havia todos os estímulos para Daniel ser uma pessoa desesperada e amargurada. Mas o que um crente nunca pode ser é uma pessoa desesperada e amargurada. O crente é aquele que confia, que espera. Ele permanece esperançoso. Ele permanece olhando para o alto. Ele não olha para um lugar. Ele não olha para os montes, como diz o Salmo de número 121. A pergunta é: leva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O crente não espera que soldados surjam por trás das montanhas. O crente olha para o Senhor, porque o Senhor, uma pessoa, vem em seu socorro. Salmo 121, verso 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que nós podemos aprender com este texto de Daniel, capítulo 12? A primeira coisa que aprendemos é que Deus é o Deus fiel, é o Deus todo-poderoso, é o Deus que controla a história. Dos versos 1 ao verso 4, nós encontramos indicações desta verdade. Esta seção do livro de Daniel nos mostra que depois de décadas lá na Babilônia, Daniel ainda mantinha acesa e firmemente acesa a sua fé no Deus que governa todas as coisas.
Durante esse período, 5 ou 6 décadas, Daniel orava, Daniel estudava as Escrituras, Daniel falava com Deus, Daniel enfrentava os maiores desafios confiando no Senhor. E o livro de Daniel chega ao fim com Daniel olhando para o futuro. Ele não faz um exercício de e se as coisas fossem assim? O olhar de Daniel para o futuro não é uma mostra de como ele queria que o futuro fosse. Sabe quando a gente fica, como seria bom se fosse assim amanhã, o ano que vem? Daniel não faz isso. Ele tinha uma certeza. Ele sabia que assim como o passado foi governado por Deus, o presente, o nosso presente, o presente de Daniel também é governado por Deus, e o futuro também será governado por Deus. O passado sempre esteve nas mãos de Deus, nunca fugiu ao controle de Deus. O presente, por pior que nos pareça, ainda está e permanecerá nas mãos de Deus. E o futuro será como Deus quer que seja. No verso 1 aqui traz uma informação muito preciosa. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Veja que Daniel diz que haverá um tempo de juízo, haverá um tempo de grande angústia, que haverá um tempo de uma angústia superior a qualquer angústia que o mundo jamais viu. Mateus, no capítulo 24, fala a mesma coisa, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Se lembrarmos do período de opressão no Egito, do exílio babilônico, se lembrarmos do Holodomor soviético lá na Ucrânia entre 32 e 33, onde entre 5 e 7 milhões de pessoas morreram de fome. Se lembrarmos do Holocausto nazista entre 36 e 45, nada disso é nem sombra do que Daniel está dizendo que vai acontecer. O Senhor é fiel. Ele disse que naquele tempo ficará também bem clara a diferença entre aqueles que temem ao Senhor e os que não o temem. Outro profeta do Senhor reforça essa ideia, Malaquias no capítulo 3, no verso 18. Ele diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. O Senhor diz que a vinda do príncipe dos anjos, Miguel, será num dia terrível. Aliás, o nome Miguel significa o Senhor inigualável. Mesmo no cativeiro e já perto do fim dos seus dias, Daniel olha para o futuro e vislumbra a salvação do povo de Deus. Ao invés da morte, haverá vida para aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro. Certamente o livro da vida do Cordeiro, que é mencionado em Apocalipse 3, 5. Naquele tempo, os mortos ressuscitarão. Os justos para receber a coroa de glória, para o gozo do reino de Deus. Certamente nenhuma visão seria mais gloriosa, mais gozosa, traria maior alegria ao coração de Daniel do que esta. Nenhuma promessa seria mais exultante do que ele ver que aquele que decidiu fazer todas as coisas para o bem do seu povo iria realizar as suas promessas. E para Daniel que decidiu não se contaminar, para Daniel que decidiu obedecer a palavra, não haveria recompensa melhor. Ele naquele dia receberia as palavras de boas-vindas do Senhor do reino, dizendo: entra, muito bem, servo bom e fiel, entra no reino que está preparado. Até mesmo a profecia de que ao longo do tempo as pessoas se debruçariam sobre esta profecia e que esquadrinhariam esta profecia, tentando compreendê-la, e a gente tem visto diversas teorias escatológicas baseadas no estudo desse texto de Daniel. Tem alguns que dizem que haverá milênio, outros que não haverá. Alguns dizem que o demônio será preso em uma corrente, outros dizem que ele já está restrito. Mas para todos uma coisa é certa: o Senhor vai retornar com poder e grande glória. Não importa qual seja a interpretação que se dê a esse texto. Não importa quanto as pessoas esquadrinham o texto, o que importa é: o Senhor retornará com grande glória. E para os crentes, tanto os dos dias de Daniel quanto os de hoje, a verdade é que o Senhor vai salvar o seu povo.
O Senhor vai preservar aqueles que creram no Senhor Jesus e tiveram seu nome inscrito no livro da vida. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, se você crê em Jesus, você terá o seu nome chamado para a glória. Você será chamado para viver na presença de Deus eternamente em gozo e glória, como diz o Salmo 16, verso 11. A promessa que foi feita para Daniel é uma promessa que é feita para os crentes, para mim e para você. As promessas que foram feitas aos crentes do passado, quando tratam da fidelidade de Deus a si mesmo e as suas promessas, as promessas que Deus faz de beneficiar os crentes são para nós, são para os nossos filhos e são para todos aqueles que o Senhor ainda chamar. E a promessa que é feita no verso 1 do capítulo 12 de Daniel é: o Senhor está agindo e salvará o seu povo. Ponto. Não há como ter dúvidas disso. Daniel não tinha a menor dúvida disso. Mas há algo mais que nós podemos aprender aqui. Que o Deus fiel, que o Deus onisciente, Ele dará sabedoria aos sábios. Ele dará entendimento aos sábios. Você pode ler dos versos 5 até o verso 12. E aqui tem uma série de detalhes que nós não vamos abordar agora. O número de dias, semanas e etc. Nós não vamos abordar isso agora. Esse é assunto para um outro momento, talvez uma aula no futuro. Mas a segunda parte do texto, que vai do verso 5 até o verso 12, vai falar das explicações para as dúvidas de Daniel. Trata do tempo de angústia para o povo de Deus. Trata também da purificação de muitos que se tornarão crentes, muitos que serão convertidos, que serão provados, purificados e aprovados. Fala de uma restauração temporária de Israel que aconteceria nos dias de Ciro. Fala que os sacrifícios seriam retomados sob a liderança de Esdras e posteriormente interrompidos no final do século I. É claro que esses detalhes a gente conhece pela história. Mas se o texto, por um lado, fala da purificação para a salvação dos que forem aprovados, também nos diz por que estamos vivendo dias tão cruéis. A resposta é: porque os ímpios continuarão na prática das suas iniquidades. Daniel disse isso. Em Apocalipse 22:11 diz: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Apesar de todos os sinais, apesar de todos os avisos, apesar de acontecimentos extraordinários, os perversos não só não entenderiam, como permaneceriam em sua atitude de oposição e rebelião, levantando-se contra o Senhor e o seu ungido, mas isso não impedirá o Senhor de estabelecer a sua vontade, como nós já lemos aqui hoje no Salmo de número 2. As coisas que aconteceram, por exemplo, quando o Senhor expirou na cruz, coisas extraordinárias, não foram suficientes para que os religiosos de Jerusalém, e sejamos justos, a imensa maioria da população de Jerusalém reconhecessem que Jesus é o Filho de Deus. Eles viram coisas extraordinárias: terremoto, túmulos se abrindo, véu do templo se rasgando, mortos ressuscitando, e mesmo assim eles tinham seu entendimento obscurecido, seus olhos cegados pelo Deus deste século e o seu coração endurecido. Atos 28:27 fala exatamente assim: porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam salvos. No meio de mais de 300.000 pessoas em Jerusalém, um homem disse: verdadeiramente este era o rei dos judeus. A grande maioria permaneceu em incredulidade. Mas, mais uma vez, esta sessão, como a primeira, ela termina com uma nota de esperança. Mesmo no tempo do caos, mesmo quando as trevas parecem extremamente densas, mesmo quando parece que não há mais nenhuma esperança, o Senhor mostra que realmente não tem prazer na morte do perverso. E ele vai dizer no verso 10: os sábios entenderão. Eu creio que você entende que mesmo hoje, quando tudo parece perdido, quando o pecado parece ter dominado tudo na nossa cidade, quando parece que já não há mais segurança, que é só violência, quando olhamos para a educação e vemos uma educação deturpada, ensinando coisas absurdas e antinaturais, quando os governantes, os príncipes e os juízos só pensam em se beneficiar às custas do bem comum, você ainda diz: há esperança no Senhor. E isto
é verdadeira sabedoria. É isso que Daniel está dizendo no verso 10. Os sábios entenderão que há esperança no Senhor. E Abacuque, no capítulo 3, versos 17 e 18, olhando para uma região totalmente destruída, Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Os sábios esperam no Deus da sua salvação. Eu sei que muitos estão esperando que surjam novos métodos educacionais, novas leis, novos regulamentos, novos bons administradores, mas a nossa esperança está no Senhor. Jeremias, olhando para um quadro muito parecido com o de Abacuque, diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se você espera no Senhor, se a sua confiança está no Senhor, se você sabe que por pior que seja este tempo, o Senhor exercerá juízo sobre os ímpios e justiça abençoadora para os crentes, então você está na lista daqueles que Daniel diz: os sábios entenderão, serão salvos. E para concluir, o Deus fiel, o Deus eterno, garante para os que creem vida eterna. Verso 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, Daniel, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Assim como Moisés, Daniel também se resignou em terminar os seus dias fora de Canaã. A diferença é que no caso de Moisés, a razão foi o fato de que ele bateu com a sua vara na rocha, ao invés de apenas falar. No caso de Moisés, a resposta estava relacionada a pecado. No caso de Daniel, era simplesmente por causa do tempo que Deus determinou para a duração do exílio. E Daniel poderia ter a tentação natural de perguntar, depois de ver todas essas coisas, depois de ouvir que haveria um período de dias longo e que teria que esperar e que os ímpios prosperariam e que o poder da nação de Israel seria destruído, os sacrifícios no templo seriam restaurados e depois seriam cancelados novamente. Depois de tudo isso, Daniel poderia perguntar: Senhor, e quanto a mim? E nossa cultura, que é meio pavloviana, a ideia de estímulo e recompensa, e que também é semi-pelagiana, onde o ensino é: faça a tua parte e eu te ajudarei, seria normal o questionamento de Daniel dizendo: Senhor, eu me consagrei, eu obedeci, eu não me contaminei. Veja, eu. Ele poderia perguntar: o que vai acontecer comigo, já que a redenção de Israel não será agora? De que me adiantou ser fiel todos esses anos e não experimentar a redenção? Eu sei que a resposta para esse tipo de pergunta já está disponível nas Escrituras. E eu não creio que Daniel tinha qualquer inclinação para fazer esse tipo de questionamento, simplesmente porque ele conhecia a vontade de Deus. Mas nós precisamos entender que é natural, é normal para as pessoas olharem para o ensino teológico, o ensino das Escrituras, o que Deus está dizendo e dizer: e daí? De que maneira isso se aplica à minha vida? Eu sei que vão acontecer todos esses eventos extraordinários, mas como é que eu fico nessa história? Qual a importância disso para a minha vida? Talvez você já tenha se perguntado: em que essas coisas que a Bíblia ensina impactam a minha vida, o meu trabalho, a minha família? Deixa eu resumir isso aqui. O crente pode saber que a vontade de Deus é perfeita, que é boa, que é agradável. Mas eu tenho certeza que muitos crentes querem saber como é que isso se aplica ao seu caso particular. No geral, a vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável, sem dúvida, mas e quanto a mim? E é claro que a Bíblia ensina coisas para os crentes fazerem. E quanto a você? Salmo 37:5, entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Mas ainda tem um mas. Daniel não questiona. Ele ouve a orientação de Deus. E qual é essa orientação? Daniel, continue a fazer o que você vem fazendo. Continue a viver obedientemente sem se contaminar como você vem vivendo. Mantenha sua piedade pessoal sem desviar-se, porque isto é agradável ao Senhor. Continue sendo crente, Daniel. Seja perseverante, Daniel. E Daniel então entende que o Senhor se agrada de sua vida. E Daniel sabe que mesmo que morra em Babilônia, a sua morte é preciosa aos olhos do Senhor. Mas e depois?
Em primeiro lugar, nós crentes sabemos que não temos habitação permanente aqui. Aguardamos a cidade celestial que haverá de vir. A nossa esperança não se limita apenas a esta vida, e era sim a esperança de Daniel. Depois de muitos dias levantarás, Daniel disse, ok, é isso mesmo, está bom para mim. E como Daniel, nós somos exortados a permanecer na prática da fidelidade. Nós sabemos que o Senhor tudo vê, sabemos que o Senhor é o Deus fiel, sabemos que o Senhor é o Deus que retribui. O que nós devemos fazer? A resposta, à luz do que nós lemos na palavra de Deus nesta noite, é continuar crendo que Deus é fiel. Continuar vivendo com fidelidade na presença do Senhor. E apenas a fidelidade de Deus é que garante vida eterna para os crentes. E o Deus fiel disse, todo aquele que crê em mim terá vida eterna. Aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Ele prometeu, e Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ainda que você tenha que viver em um lugar mau, em dias maus, lembre-se, o Senhor controla a história. Ainda que você não consiga entender muito bem as coisas que estão acontecendo, lembre-se, você precisa entender o plano de Deus para a sua vida e que você seja fiel. E ainda que pareça que seus dias terminarão sem que você experimente a alegria plena, lembre-se, nossa esperança não se limita a esta vida. A bênção e gozo eternos na presença do Senhor nosso Deus. Porque Ele prometeu que assim será. E Ele é fiel, e Ele fará.